de agora. Debate Melodia. Olá, gente amiga! Voltamos para o nosso debate, 11 horas mais 9 minutos aqui na Melodia, 17 anos juntos! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso, estamos de volta. Hoje, segunda-feira, 30 de junho, último dia do mês, né? Estamos aqui em mais um debate. Você que sintoniza a Melodia, muito obrigada pelo carinho da audiência. É bom saber que você está com a gente ao vivo também no Facebook, @Melodia Conquista, para você curtir e compartilhar a nossa transmissão. Fique sempre à vontade. Na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o nosso querido pastor Valverde. Pastor, bom dia. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, pastor Gilaelcio, professor Eliel. É um prazer estar aqui prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Muito bem, conosco também o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, pastor Valverde. Hoje é dia de aprendizado. Hoje é benção, hein? Muito bem. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Já vou pedir ao professor Eliel que apresente este momento ao Senhor. Pai amado, Pai querido, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender com a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada ouvinte, cada pessoa que está se dedicando agora a entender um pouco mais do Senhor. Que o Senhor esteja com a vida do pastor Valverde, com a minha, pastor Gila. Que o Senhor possa nos instruir, Pai, a falar e ensinar os seus preceitos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui à dúvida do ouvinte comum, aspas. Ouço dizer que a Bíblia foi alterada com o tempo. Posso realmente confiar nela como a palavra de Deus? Fecha aspas. Afinal, a Bíblia foi corrompida? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor Valverde, tem uma turma aí achando que a Bíblia está desatualizada, que há erros, outros dizem que há erros. Afinal, pastor, a Bíblia foi corrompida? Essa pergunta é muito boa, viu? E falar de Bíblia é uma das coisas que eu mais gosto, né? No seminário, a matéria que eu mais gosto de dar aula é bibliologia, né? E quando vocês falam isso, a Bíblia foi corrompida, a escrita foi, mas a palavra não foi. Não dá para entender. Que loucura é essa? O livro de João, o Evangelho de João 1, versículo 1, fala exatamente do que é a Bíblia, né? Quem é a Bíblia e o que ela é. Porque ela é literalmente Cristo, né? Quando a gente vê o Evangelho de João, quando fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e se fez carne, né? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então dá uma legalidade espiritual, de dizer que a palavra era Deus, estava com Deus, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Quando João abre isso aí, já dá uma ideia do tamanho e a proporção do que nós podemos imaginar, porque ela é muito mais do que isso. Quando a gente fala de ter corrompido a palavra, nós temos que pegar o texto que está lá em 2 Timóteo 3,16, e dizer que aquilo que é inspirado, divinamente inspirado, jamais será corrompido. E lá ele diz assim, Paulo escreveu na segunda carta ao pastor Timóteo, toda a escritura é
divinamente inspirada por Deus para corrigir, redaguir e ensinar na sã doutrina da palavra. Pegando esses dois versículos que vêm da parte de Deus, nós podemos dizer que o Espírito Santo de Deus que está na palavra, que é a própria Bíblia, ela jamais será corrompida por homem, porque o céu e a terra passará, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Então não tem como ser corrompido. Agora, a forma como ela é argumentada humanamente e escrita, Sim. e nós podemos dizer aí, os testemunhos de Jeová, me perdoe vocês aí, que criaram uma Bíblia em cima da Bíblia para justificar a religião de vocês e outras religiões. E aí vocês podem até modificar alguns parâmetros, algumas coisas, mas são argumentos humanos, Exatamente. apócrifos, etc. A palavra inspirada por Deus, ela jamais será corrompida, porque é palavra de justiça, de verdade, né? Então nós podemos afirmar categoricamente que a forma com que ela é apresentada nas prateleiras, ela pode ser alterada, mas o conteúdo espiritual que está nela e que é a verdade absoluta, porque é Cristo, jamais será alterado. Muito bem, 11 horas e 15 minutos, nós estamos hoje discutindo este tema sobre se a Bíblia foi corrompida. Ô, professor Leal, eu queria que o senhor explicasse o seguinte, a questão entre o que essa turma está dizendo, que está desatualizada, outros acusam os erros de tradução, né? Enfim, eu queria que o senhor explicasse. De fato, nós não temos os originais. Perfeito. Nós não temos os originais. E nós tivemos... A gente não pode julgar se essa questão dos erros de tradução, dos erros de traduções, se foram equívocos, simples equívocos, se foi intencional. Isso a gente não pode julgar. Mas a própria Escritura já faz uma previsão que pode haver isso no sentido de que se alguém alterar qualquer coisa, uma vírgula ou um tio, tem uma condenação específica para essa turma aí. Agora, é o seguinte, eu queria que o senhor explicasse o que de fato houve na história em relação aos chamados erros, enfim, e as cópias que nós temos. Perfeito. Pastor Gila, primeiro a gente tem que só fazer uma separação de termos, que é quem é hater da Bíblia e quem é acadêmico contrário à Bíblia. Por que tem que fazer essa separação? Porque hater de Bíblia não é desmerecendo o conhecimento, a inteligência da pessoa, mas ele não tem ferramentas baseadas para entender sobre tradução e vice-versa. Já o acadêmico contrário à Bíblia, ele normalmente é especialista em uma área e aí ele tem pontos de discordância. Só que quando a gente olha para acadêmicos, né, contrários à Bíblia, todos, e quando eu digo todos, eu estou sendo generalista mesmo, tem como base e entendimento de que a Bíblia tem cópias suficientes, tem um aparato crítico forte. Eles podem não concordar com o aparato teológico, mas com o aparato literário, crítico e fiel. Isso. Até ateu concorda que a Bíblia é um livro mais documentado da história. Então isso é só um parâmetro para a gente poder separar. Mas dito isto, a história é o seguinte: quando a gente vai entender sobre... A gente estava até conversando isso aqui nos bastidores. O cristão que quer aprender mais sobre a Bíblia, ele precisa também gostar de uma matéria, né? Nosso pastor Valverde é professor aqui também, que é bibliologia. Você precisa entender de onde surgiu a escrita, as ferramentas que se tinha na época, né? Naquela época a gente vai ter ali o proto-sinaítico, que foi criado possivelmente pelos sumérios. A gente vai ter o hieróglifo, a gente vai ter o cuneiforme, que são escritas da época complicadas aos nossos olhos. Eram escritas pictográficas, ou seja, eu queria desenhar o pastor, eu logo desenharia um ser humano ali, um homenzinho. Então tudo era por parte de desenho. Boa parte das escrituras Afrescos, né? tinham essa estrutura, né? Também a gente tem materiais de escrita, a gente tem ali a pedra, um dos achados mais importantes é a pedra de Roseta, que revela e até nos ajudou a depois a identificar textos bíblicos. A gente vai ter materiais pequenininhos em argila, que é chamado de cuneiforme, tanto a escrita quanto o material. A gente vai ter o papiro, que foi achado e criado no Egito.
ali que é o junco, né? Parece o nosso bambu brasileiro, ou chinês também, né? Um pouco daquelas folhas de arroz também. que Folha de geralmente, arroz. Então, depois a gente vai ter na ilha de Pérgamo o pergaminho, que gera tira esticada de boi ou de qualquer outro animal, né, resistente. Passou-se mais um tempo, a gente vai ter ali uma transição com códex. O que era o códex? Eram pequenas tiras de couro, em estilo assim, ó, tudo coladinha, que em latim virou nosso caderno. Isso. Né? Quem criou também foi cristão. Então, a gente tem uma série de amparados, né, de formas de se escrever e de material. Só que quem vai falar, pastor Gila, que a Bíblia foi alterada, normalmente, tá, gente? Não tem nenhum parâmetro e critério textual. Hoje, há 85 anos, 87, não vou me recordar, está fazendo aniversário, a ciência chamada crítica textual. Vai fazer 85, 87 anos de aniversário. Ela é recente. Essa crítica textual foi criada, não foi para a Bíblia, foi criada para qualquer texto literário, seja americano, europeu ou até mesmo ali asiático. Qual é a ideia dessa ciência? Eu fazer uma análise crítica do texto e descobrir quantos autógrafos ela tem. O que é autógrafo? Os originais. Quantos originais ela tem? Quantas cópias parecidas ela tem? Quantas pessoas falaram sobre essas cópias? Quantas pessoas mentiram sobre essas cópias? Ou seja, crítica textual é para eu ir a fundo e descobrir se o que eu tenho hoje saiu da mão da suposta pessoa. Quando eu analiso isso, pastor Gila, eu tenho a total certeza da Bíblia. A crítica textual, a arqueologia e outras ciências que a gente vai falar no meio do debate, elas me dão 99% de chance do que eu tenho hoje saiu da mão de Moisés e dos demais autores. Por que 99%? Porque eu não tenho os originais. Então, palavras ou outra, hoje a gente vai ter erros de palavras. Culturais, né? Culturais. Então, assim, ó, só para vocês terem noção de erros, né, que alguns vão querer jogar na sua cara. A gente tem, por exemplo, algumas partes em João, ou até nas cartas, né, de 1 João, 1 Pedro, Isso. que a palavra mundo ali, às vezes vai se referir à pessoa, outras vezes vai referir realmente ao mundo. A gente tem Jesus... Há um sistema, né? É um sistema. sistema, E a gente não sabe se às vezes no original qual era a ideia exata. De mundo. Mas quando a gente vai ler, não alterou para mim a parte doutrinária. Então, o ouvinte fique tranquilo que no meio das nossas explicações, a Bíblia não tem alteração doutrinária. Ela vai ter ali seus erros propriamente culturais. Ah, professor, isso então é horrível, meu Deus do céu. Pelo contrário, mostra o amor e a beleza do nosso Deus. Exatamente. E Eu aquelas- quero só colocar, só um minutinho, querido, eu queria colocar aqui, quando ele fala com essa propriedade, os ouvintes estão ouvindo aqui, ele é professor de arqueologia bíblica. Então, o debate, o pastor Giléo, você foi muito feliz quando botou Hoje uma vai ser pessoa bom. que fala de bibliologia E arqueologia, duas matérias. e arqueologia bíblica, que uma corrobora e completa a outra. Agora, essa questão ainda, professor Léo, para a gente fechar aqui, das divergências por exemplo, aí nos milagres de Jesus, você tem, acho que é a passagem dos cegos, um cego. Tá, o cego, outro diz que é dois, um diz que é um. Um Um diz fala que que saiu é. de Jericó, outro fala que entrou. Sim. E aí? Pronto, ali não é erro de tradução, gente. Aí é o que a gente chama de ponto de vista, tá? Isso é bem interessante. Isso aqui é gostoso, até pra você fazer em casa. Puxa Do sua Evangelho família. Sinótico. Ó, puxa sua família agora. Faz essa dinâmica e aprenda teologia em 5 minutos, tá? Pega sua família, pega alguém com o celular e faz assim, ó. Bota todo mundo na mesa e faz assim. Introdução Você tá vendo do- o que aqui? Provavelmente, pastor Gila pode dizer, ó, estou vendo o professor Eliel com o celular na mão. Talvez o pastor Valvez vai dizer, o professor Eliel está com Uma um blusa blazer preto e um celular na mão. O que isso está me mostrando? Cada um falou uma coisa, mas ninguém está mentindo. Então, ó, o pastor falou sobre o meu blazer, ele não. Isso quer dizer que eu não estava de blazer? Não, isso quer dizer que ele não quis pontuar o meu blazer, mas o celular. É isso que temos nos evangelhos. Pontuações. Mateus tem uma literatura voltada a judeu, voltada à literatura judaica e antigo veterotestamentária. Lucas tem outra didática. João outra didática e assim vai. Então, fique tranquilos que isso é só ponto de vista como você pode testar aí agora na sua casa com sua família. Agora, como que esses manuscritos bíblicos eles foram preservados, pastor Valverde? E como que se sabe que eles são cópias dos originais? Como que sabe que esses manuscritos eles são autênticos? Como é que é? Olha, porque assim, tem a questão da história,
né, que ajuda, colabora com isso, né? A gente está vendo hoje, eu vou só citar um exemplo bem claro, né? Sobre Mordecai, ou Mardoqueu, né? Mardoqueu sentado à porta do rei, né? E toda a história que está envolvida Esther e Assuero. E aí, Assuero determina uma ordem, assim, tremenda. Fala assim, olha, a partir de agora, o Hamá, né? Sim, Amã, né? Amã vai ser enforcado e eu não posso voltar, estou resumindo a história, eu não posso voltar o meu edito, eu não posso determinar que a lei não fosse cumprida, já que eu determinei que a lei seria cumprida, então eu não posso voltar atrás naquilo que eu falei. Só que agora eu vou dar o direito dos judeus se defenderem, pegarem arma. Isso a gente está vendo hoje, a dificuldade que tem dos judeus se defenderem contra essas guerras que está contra o Irã. Porque existe uma comunidade contrária e os filhos de Amã literalmente Hamas. Esse Hamas, que está aí, os terroristas do Hamas. Então, hoje, para se defender, eles têm um direito de se defender, mas a cultura islamista, algumas culturas não permitem essa defesa. E onde a gente vê isso? Que estava escrito na Bíblia que eles teriam que se defender. Outra coisa que é muito interessante é o Velho Testamento, os 10 mandamentos. Quando Deus determina, dá a Moisés os 10 mandamentos, essas leis, elas são reais em toda a legislação jurídica. Se em qualquer lugar do mundo, se você matar, você vai ser preso. E onde surgiu isso? Essa é uma verdade, que aquilo realmente aconteceu lá no Velho Testamento, com Moisés, né? no Pentateuco, quando Deus deu a ele o Pentateuco. Então, tudo o que acontece na história ocidental, ou em toda a história da humanidade, está intrinsecamente ligado à palavra de Deus. E isso dá veracidade à palavra de Deus. Agora, tem uma coisa que eu acho assim interessantíssima, porque ela foi preservada por ação divina, porque nós não deveríamos ter o conhecimento dessa palavra. E aí nós vamos falar de Septuaginta, né? Quando foi preservado os fragmentos e as escrituras, manuscritos daquela divindade, daquele povo estranho demais, uns nômades que andam no meio do deserto, que não tem lugar para morar, e que tem uns escritos e diz que um Deus criou o céu e a terra, e que esse Deus sempre auxilia eles nos momentos difíceis, abriu o Mar Vermelho. Que história louca é essa, sabe? 3 homens dentro de uma fornalha, e depois aparece 4, e esses homens saem vivos sem nenhum problema, nem nada. Que história doida. Os grandes impérios, inclusive Alexandre, né, ficou muito curioso com essas histórias e queria entender isso. Aí pega-se esses fragmentos de escritos que estavam ali e manda traduzir aquilo para o grego clássico na época. Não era nem o grego koiné, porque o grego koiné veio na época de Cristo, o grego comum, né? E aí o que acontece? Eles têm agora uma experiência de uma verdade absoluta, porque pegam testemunhos históricos, pega testemunhos arqueológicos, pega os escritos e agora pega aquele povo e tudo coaguna para uma só coisa. Tudo aquilo realmente aconteceu e está escrito. Então, a veracidade da Bíblia é essa. Outra questão que eu acho interessante é assim, a Bíblia é um livro que foi escrito num período, durou 1.500 a 1.600 anos para ser escrito. Muitos autores. 42, um autor só, que é Jesus Cristo, que inspirou todos eles, que é o autor da Bíblia, é Jesus. Mas 42 pessoas escreveram, usada por Deus para escrever aquilo, de 40 a 42. Em épocas diferentes, em tempos diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes. Não havia internet, não havia jornal, não havia Rede Globo, não havia nada. Só que quando você junta todas as histórias, é a mesma história. Um Deus, João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu acho que isso é fantástico, assim, é o poder de Deus para salvar. E outra coisa, a Bíblia não pode desassociar e as pessoas terem inverdades, imprecisões, não sei o quê, porque se você pegar Daniel, ele falava das revelações escatológicas que nós estamos vivendo hoje e que está acontecendo. Ela é tão real que as profecias literalmente se cumprem na totalidade. Então não tem como você argumentar que é uma mentira, ou que é uma farsa, ou que é um escrito humano, né? Que houve erro. Muito bem. Eu vou citar um exemplo aqui para a gente tentar fazer um paralelo para explicar uma situação. As constituições dos países, elas tendem a ter as emendas, né? Ali você cria emendas porque às vezes alguma coisa precisa ser atualizada.
né? Afinal de contas, trata-se de uma Constituição para regras de um país. O tempo vai mudando e as coisas vão pedindo para que se atualize, enfim, algumas coisas ficam defasadas. Estão usando esse mesmo argumento para a Bíblia, professor Eliel, dizendo que a escritura foi escrita para um tempo e que a sociedade mudou e que agora nós temos novos termos, novas configurações e a Bíblia precisaria acompanhar essas mudanças. O que a teologia responde a isso? Perfeito. Ó, a primeira ressalva que a gente faz, pastor Gila, é a tristeza que todos esses assuntos que estão entrando em voga agora, que essa coisa de atualização ficou famosa por causa de um rapaz, né? Uhum. De um reverendo. E aí vocês sabem aí, depois vocês podem pesquisar com mais calma. Ele até já se pronunciou falando sobre isso. Falou que não foi bem assim e tal, e aí vai. Aqui não daria tempo para falar sobre isso. Mas agora, como a nossa cultura brasileira e mundial tem tomado algumas tendências, eles precisam encontrar amparo bíblico. Porque, como o pastor falou muito bem, a Bíblia, ela norteia quase o planeta inteiro. A gente tem até uma frase de Victor Hugo, ele é um romancista na Inglaterra, que diz assim, ó: Shakespeare fez a Inglaterra e a Bíblia... a Inglaterra fez Shakespeare e a Bíblia fez a Inglaterra. Ou seja, é um impacto que a Bíblia teve sobre uma nação, né? E a gente pode pegar vários autores aqui que sempre na história deixou claro que aquele país ou aquela nação se tornou importante porque tinha um livro. E o nome do livro era a Bíblia. Então a gente sabe que a Bíblia tem esse papel. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia tem esse papel, ela incomoda. A gente tem a ruptura aí da Igreja Católica e Protestante porque o Lutero percebe lacunas que a igreja está faltando e há uma divisão. Ou seja, a Bíblia ela é palco para trazer união, mas ao mesmo tempo para também tirar e trazer divisão para pecados. Né? Exato. A gente tem Henrique VIII ficando nervoso, querendo casar de novo e querendo achar amparo Depois bíblico. de 8 vezes, né? Achou amparo bíblico? Não achou. Logo, o que ele faz? Precisamos mudar a forma de ler. Então, toda vez que a cultura ela precisa achar amparo para suas fraquezas, seus pecados, seus problemas, ela vai querer que a Bíblia se torne uma nova escritura, uma nova ideia. Então, assim, essa nova frase de atualização de Bíblia, ela está pertinente ao trabalho de pecado, a ideia de pecado. A Bíblia precisa ser atualizada? Obviamente que não. O que precisa ser feito é o que já acontece desde a igreja primitiva, que os pastores não fazem, que é explicar a Bíblia no seu contexto cultural, idiomático, geográfico, linguístico, histórico, para depois fazer uma aplicação. Como a gente não faz isso, a gente sai aplicando, falando uma abobrinha, e está chato já, as igrejas começam a falar assim, pô, e aquele grupo ali reprimido? O que a gente faz com eles? Será que a Bíblia bate neles? Então, como já não tem nada estudando a Bíblia, a gente acha que ela precisa ser atualizada, sendo que ela explica as coisas, ela fala como deveria ser o posicionamento, ela fala como deveria ser a postura, só que os pastores não fazem o favor de ensinar, então aí o diabo levanta essa pessoa para vir com essas abordagens aí. Então, assim, a Bíblia, ela é atemporal. Ela é atemporal. A sua parte espiritual, não cultural, como eu disse. Cultural. A sua cultura não é atemporal. A sua cultura, ela teve um tempo. Então acho que é aí que estão fazendo uma confusão, né? Pronto, perfeito. Porque aí até quem defende essa atualização cita alguns textos lá de quer citar o Coríntios, Antigo Testamento. Né? De Coríntios também, né? Da véu. A mulher tem que ficar calada na igreja, essas coisas, né? E isso, pastor Gila, é até uma maldade, e eu vou usar esse termo mesmo, por mais que eu possa estar errado ou não, me perdoem, mas é até uma maldade do pastor, porque se ele é o mais capacitado, e a teologia vai falar isso, o mais capacitado governa, ele tem o direito de explicar, ele precisa explicar. Então, alguns pastores que falam isso, eu não sei se hoje estão de brincadeira, porque ele sabe a explicação, ele sabe que tem como explicar isso na cultura e aplicar, mas eles fingem que esqueceu e diz, olha como que a Bíblia é um monstro. Paulo está mandando calar a boca, sendo que a gente tem uma explicação vastíssima do que é aquela situação. Porque quando isso vem de pessoas ignorantes, a gente tudo bem, releva. Dá para relevar. Mas quando você vem de pessoas que estudou, que sabe, que inteligentes, né, pessoas que aí são você profundas. fica com o pé atrás. É porque, na verdade, doutrinariamente falando, essas igrejas, elas não procuram a inspiração, que é o conhecimento e a sabedoria divina, Sim, como perfeito. Paulo escreve em 3,16.
E na maioria dessas explicações, eles buscam a revelação. Então eles acham que a Bíblia é revelada. Deus me revela isso, Deus me revela Ele vai aquilo, explicar ali na hora, Deus né? me revela aquilo. Ele não quer saber a explicação do contexto daquilo, mas ele acha que é uma revelação para ele, Sim, para aquele sim. momento. E aí pega tudo aquilo e aí quer transformar o que é inspirado. A Bíblia, antes de ser revelada, ela é inspirada, porque não existe revelação sem inspiração. Eles fazem o caminho ao contrário. Eles antes revelam para depois dizer que tem alguma inspiração divina, algum conhecimento. E o pior, né, pastor, que é o que a gente está pontuando, é quando quem tem muito conhecimento finge não ter. Para poder deixar o povo cego. E é esse que é o triste. E aí dominam uma plateia. Que eu acho que até os próximos tópicos do próximo bloco, que é essa ideia. Aí estão criando-se Bíblias com versões e ideias para amparar. E aí é uma problemática, né? Aí é muito assunto. Muito bem. Gente, 11 horas e 34 minutos, faz assim, nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do nosso debate. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 988227919. 988227919. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é para você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula a R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. Há 17 anos, no ar tocando vidas e emocionando corações, a Rádio Melodia não é apenas uma emissora, é parte da sua história. Em cada canção, um momento especial. Em cada palavra, um sentimento que se transforma em memória. Somos a trilha sonora da sua manhã, a companheira do seu trajeto, o abraço que acalma nos dias difíceis. Porque a Melodia não apenas toca música, ela inspira, fortalece e une. Nosso muito obrigado a todos que fazem essa jornada possível. Aos talentosos profissionais que dedicam seu trabalho com amor, aos patrocinadores que acreditam em nossa missão e principalmente a você, ouvinte, que nos escolhe todos os dias. Essa conquista é sua também. Rádio Melodia, 17 anos, porque a vida é melhor com você. A Cortina e Cia quer te contar uma novidade. Agora você e sua família vão dormir ainda melhor. Está chegando a Cortina e Cia Colchões, uma loja especializada em colchões, bases, cabeceiras e camas estofados. Na Cortina e Cia Colchões, você encontrará produtos que lhe garantem noites mais tranquilas, com uma seleção criteriosa de colchões e acessórios, além de uma consultoria especializada. Nosso objetivo é oferecer mais saúde para os nossos clientes. Venha tomar um café com a nossa família e comemorar conosco esse novo capítulo da nossa história. A inauguração é nesta quinta, 3 de julho. Abriremos às 9 e estaremos juntos para te receber na Avenida Regis Pacheco, número 111, no centro. Acompanhe as novidades, sorteios e promoções pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia Colchões. Aguardamos você! Cortina e Cia Colchões. A qualidade do seu sono começa aqui.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Debate Melodia. De volta, 11 horas mais 39 minutos na Melodia. Pois é. E aí, você acha que a Bíblia foi corrompida? Como é que é, hein? Bom, muita gente, para justificar essa desconfiança, né, nas Escrituras, citam os arquivos que não são originais, enfim, que nós temos as cópias e tal, aquela conversa que a gente já conhece. Mas, Pastor Val, qual é a diferença entre manuscritos originais e as cópias e as traduções? Para a gente entender. Manuscritos originais, temos as cópias e houveram as traduções. Os manuscritos originais, aquilo que está literalmente ligado ao que foi dito, falado e escrito na época contextualizada. Nós não temos. Não temos. Tá. Temos só em museus alguns fragmentos, a pedra, qual é uma pedra? A Roseta. A Roseta, essas coisas. Isso nós não temos. Agora, a tradução disso, aí você perguntou? Sim. A tradução disso é... Então, as cópias. As cópias. Nós temos as cópias. Né? Nós temos as cópias, nós temos aí os pergaminhos, alguns pergaminhos foram achados. Nós temos os pergaminhos, até que é o mais fácil, porque os pergaminhos eram um manuscrito que foi escrito na ilha de Pérgamo e era de uma espécie de cabra, de animal, Sim. com uma pele bem fina, que tudo que feria essa pele do animal ficava gravado. Esse pergamo, se fere assim, vamos botar então os escritos nessa pele que ela é mais resistente. E aí veio o pergaminho, não é isso? Sim. Daí tem até é citado até em Apocalipse, a partir do 2, a igreja de Pérgamo. Agora nós temos, esses são as cópias, e depois nós temos a liberdade de expressão de acordo com a necessidade, o momento, como foi falado aqui, cultural, e aí as pessoas pegam um texto e vai lá e escreve do seu jeito e lança. Isso aqui é a verdade absoluta, porque não está escrito assim. Entendeu? Agora, em relação às cópias, pastor Valverde e professor Eliel, nós temos cópias mais confiáveis e menos confiáveis? Como é que é isso? Pode falar? Ó, na verdade, não é nem cópia confiável, é tradução. Isso. Porque cópia ela vai seguir um padrão linear, né? E daqui a pouco a gente até fala sobre isso. Mas é traduções. Por exemplo, você tem a NVI, que ela foi criada no ano 2000, inclusive o professor Saião, Luiz Saião, conhecido no Brasil, o maior biblista, ele foi participante, né? Ele fez a correção ali da parte do hebraico. E a gente tem também a NVI 2023, que é uma problemática até hoje, e várias versões. O que acontece? Temos traduções de equivalência dinâmica e equivalência formal, só para o ouvinte entender. O que é equivalência dinâmica? Ela trabalha um pouco com a minha cultura. Então eu vou traduzir para o português. Eu tento ver o que no português é mais comum na palavra e coloco. Na formal, não. É literal. A palavra do hebraico eu já traduzo no pé da letra mesmo. Posso sugerir uma coisa? Sim. Tem um exemplo bem claro sobre isso. Quando na tradução ocidental nossa aqui em português, fala assim, Deus é grande. Mas lá em Pernambuco tem uma região mais simples que eles falam assim, o que é grande é bitelo. Aí fala, Deus é bitelo, né? É grande. Não, está escrito lá, Deus é bitelo. É isso que você está falando. Então, de acordo com a cultura, as pessoas colocam essas questões dentro daquilo que a pessoa conhece. Mas não muda o efeito do que está escrito. Não, presta atenção. Quando foram achados os manuscritos, O Mar Morto? Mar Morto. Nós temos no Mar Morto, né? E, assim, você tem ali, assim, essa questão de confiabilidade, do tipo, isso aqui se aproxima, tá olhando a história, olhando a fé, isso aqui se aproxima, isso aqui nem tanto. Tem isso, não? Ah, perfeito. Ó,
Até você citou uma coisa aqui, pastor Gil, só para explicar para os ouvintes, que muitos ouvintes talvez ouvem esse argumento, né? Por causa do achado do Mar Morto, a Bíblia foi perfeita, agora ela é, certeza que ela é real. Tá aprovado. E talvez a gente não saiba a história, tá, gente? Só para vocês entenderem. 1947, um ano antes de Israel tornar Estado, né? Inclusive aí, para vocês pesquisarem, Oswaldo Aranha, um brasileiro, ajudou Israel a se tornar Estado. Foi achado nas cavernas de Kibert Currerã, que é um lugar, tá? É uma região, são cavernas, aglomerados de cavernas, 950 fragmentos, tá? Tanto da Bíblia, tá? Isso é importante citar, tanto da Bíblia, como aquele povo, que eram os essênios, também deles, não foi só da Bíblia, foi outros tipos de fragmentos, ao total 950 a 1000. Mas o que esses fragmentos ajudou? Agora para o ouvinte entender sobre cópia, tradução em geral. Como que eu sei que algum texto é fiel? Quando eu tenho mais próximo do original. Então, se eu escrever aqui, pastor Valverde, pastor, muito obrigado por estar no debate, o senhor é top, o senhor é lindo, ponto. Obrigado. Ponto final. Se daqui a 2000 anos alguém acha uma cópia de 2000 anos, eu tenho uma problemática. Eu tive 2000 anos para mentir. Talvez não foi isso que eu escrevi. E alguém copiou errado. Agora, se eu acho uma cópia de 100 aninhos, tá muito próximo ainda. Então, o que foi o achado do Mar Morto? Tá? Foi um beduíno, Ami Khalifa. Ele estava passeando uma criança e ele jogou uma pedrinha, procurando algumas ovelhas suas, e ele ouviu um barulho diferente quando ele jogou a pedrinha. Fez um tac. Numa caverna. Ele foi chamar, né, os beduínos ali, seus pais, e aí perceberam esses potes. Na época, infelizmente, pelo beduíno não ter uma cultura voltada à arqueologia, muitos a gente perdeu, por isso que é só 950. Alguns queimaram, gente, só pra vocês terem noção, tá? Alguns beduínos queimaram, vários pergaminhos para fazer fogueira. Alguns destruíram, outros venderam no mercado negro. E aí os arqueólogos ao longo de muito tempo, por isso que os achados só ficou famoso em 2001 pra frente, porque foi quando eles conseguiram realmente pegar em outros lugares, reunir. E fazer um aparato histórico, muito interessante. Por que eles foram parar lá? Porque aquele povo era nômade. Então, quando eles eram perseguidos pelos seus grandes inimigos, que sempre os inimigos de Israel sempre foi maior que eles, o do povo hebreu. O que eles faziam? Eles falavam, não, a gente pode morrer, mas a palavra de Deus não pode. O que está escrito não pode. Eles pegavam e botavam nos potes, enfiavam dentro das cavernas, escondia e ia embora. E aqui ficava escondido nas cavernas. Tem uma passagem que Davi fala em Salmo 119, verso 11, fala assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando fala coração, para o povo hebraico, arremete-se ao sentido de caverna. Concorda comigo isso que eu estou falando? Caverna. Então, esconder na caverna era literalmente botar dentro de um pote esses manuscritos, enfiar dentro das cavernas, ali botar um barro ali, alguma coisa, umas pedras na frente e vazar, porque ia morrer. Aquilo ficava lá. Concorda com isso? Sim. Continua. Pode passar. Sobre essa questão do porque a gente está abordando aqui a questão científica, né? Da arqueologia, enfim, né? Mas em relação ao propósito espiritual, né? Eu acredito que Deus conduziu a história toda, até que nós chegássemos aqui nesses 66 livros, enfim, nesse conhecimento, nesse compêndio que a gente tem. Agora, assim, abordando a questão espiritual, será que foi de propósito que Deus não fez questão que os originais fossem preservados, né, para que fosse também uma questão de fé, né? Porque é uma coisa assim, você falar assim, tá aqui a prova na minha mão, aí já deixa aí é uma questão lógica, né? E aí, será que tem isso também, não? Pastor Gil, eu vou deixar a minha opinião, tá? A minha opinião, porque a gente não vai poder bater martelo sobre nada. Mas, baseado na arqueologia, no hebraico, no grego, a gente pode ter uma noção. O que acontece? A Bíblia, ela tá recheada de versículos dizendo, me conheça, me busque, me procure, nessa ideia da intimidade. Então, eu não creio que foi Deus fazendo isso, mas uma permissão dele. Por que eu digo isso? Porque quando eu analiso na história, a gente tem o plano certinho.
todo mundo escrevendo, preservando, tudo bonito. Imperadores vindo queimando as escrituras, acabando com as cópias. Então, eu não consigo ver que foi Deus. Eu creio que Deus permitiu. Não com o propósito final de que a gente fala assim, vamos acreditar pela fé. Porque, pelo contrário, a Bíblia me manda ter evidências. Então, eu creio que, durante a história, infelizmente, tivemos esses desfalques de homens queimando, a Bíblia se perdendo, mas durante a história, Deus preservando, pela arqueologia, a gente descobriu que ele preservou. E tem um detalhe importante disso, meu querido. Porque ela começou a ser literalmente escrita por Moisés, e onde Moisés estava? Deserto. No Egito, Pô, no deserto, purinho. saindo do Egito, deserto. Moisés era quem? Uma pessoa ligada ao Egito. O Egito era o maior império, Sim. um príncipe do Egito. O Egito era o maior império da Fortíssimo. humanidade daquela época. Aí você vê, a maior quantidade de livros escritos Tava lá dentro. naquela coisa foi ali, no deserto, e foi no Egito, com aquela cultura Sim. egípcia e hebraica também, entendeu? Aquela mistura. Aí você vê os maiores momentos, os mais importantes, o povo sai da escravidão, 400 e poucos anos escravo, e agora vai para o deserto, e ali tem muitos escritos. Aí você pega, qual outro período muito mais maçante? Jesus Cristo vindo na Terra. Qual é o que está escrito ali? O grego comum, a língua mais falada mundo da fala. época. O momento mais importante da humanidade. Quanto tempo Deus ficou aqui em silêncio? 400 anos. Então, entre um período e outro, onde tem mais escritos, a língua era mais comum, a forma de se expressar era mais comum, e a quantidade de gente de culturas diferentes eram mais alcançadas. Então, isso mostra uma coisa muito importante. Deus queria realmente preservar a palavra dele para o nosso conhecimento hoje. Porque eu perguntei assim, porque assim, algumas coisas na Bíblia, elas simplesmente somem. Sim. Do tipo, por exemplo, cadê o corpo de Moisés? Né? Onde está a Arca de Noé? Cadê a cruz original de Cristo? A Arca da Aliança, cadê a Arca da Aliança? Cadê a cruz original onde Jesus foi crucificado? Perfeito. Quer dizer, aí eu fico pensando também por outro lado. Se a gente tem hoje um local que tem o corpo de Moisés, você imagina a loucura que não seria no mundo? Sim. A peregrinação, a Arca de Noé é a mesma coisa, a cruz de Cristo então, e esquecer do Cristo Na e lembrar verdade, da cruz. Na verdade, pastor Gil, nesse ponto, realmente a gente tem na Bíblia, e aí eu também já concordo até com alguns teólogos, que esses desaparecimentos têm o dedo de Deus. Tem. Por um isso motivo aí. simples. Idolatria. Mas agora, o amparado bíblico em geral precisava chegar até nós dessa forma, até para isso aí, para a gente ter essa vontade de estudar. Então, hoje, eu creio que tudo que tem sobre a Bíblia é para que o crente comece a gastar tempo estudando. E a Bíblia até fala desse sumiço dessas coisas. E ela relata que isso é a mão de Deus mesmo, como o Sim. falou. Quer ver um exemplo? Jeremias 3,16. Diz Sim. o que lá? Naqueles dias, quando multiplicares e povoarem a terra, dirão assim, não dirão mais, a Arca da Aliança, não se fará outra, não fará outra cópia, dela não se lembrará, dela não virá o coração. A Arca da Aliança está explicado que Deus não quer que as pessoas falem dela. Ele não quer. O tema é muito vasto, viu, gente? O tema é muito rico, tem muita coisa. Mas vamos pincelar aqui para não ficar sem alcançar essa questão dos manuscritos do Mar Morto, né? Sobre o Antigo Testamento. A confiabilidade daquilo, o que aquilo revelou, enfim. Pronto. Manuscrito do Mar Morto, queridos, ele é citado, infelizmente temos outros. Em 1945, a gente tem o Nagim Hammadi no Egito, achado outras cópias também. A gente tem 1968 também. Mas por que ficou famoso esse? Como eu disse, é a cópia mais próxima aos originais. Então, os manuscritos do Mar Morto, a gente tem um hiato de pouco tempo. Mas foi isso que eu tinha lhe perguntado. Se existe o mais confiável e o menos confiável. Então, mas aí não é de confiabilidade. Entendeu? Porque toda cópia achada, ela é confiável até se provar o contrário. Ela é confiável quando você tem os autógrafos ela só vai ser 100% confiável com os autógrafos. Elas têm que coagunar com a mesma história. Elas têm que dar... O que dá veracidade são as testemunhas dos autógrafos e os escritos que coagunam com a mesma história, que conta a mesma história, entendeu? Então dá veracidade a isso. E os originais os manuscritos do Mar Morto nos ajudou a entender que as frases linguísticas e expressões idiomáticas estavam de acordo com todas as cópias passadas achadas. Batia. Ou seja, então se eu tenho uma cópia de 1000 anos e a que eu achei é de 500 e está batendo, isso quer dizer que é de 400, é de 300, é de 500, vai bater também. Nessa questão tem muita fé, né? Um dos meus professores de teologia disse o seguinte, que
ele acreditava que os originais um dia ainda iam aparecer. Pô, né? aí é muita fé mesmo. Mas você acha que Muita se fé. aparecesse agora os originais, faria alguma diferença no sentido de, assim... porque a Bíblia tem o seu valor espiritual, isso não Sim, tem mais irrevogável, dúvida, né? É sim. irrevogável. Mas você acha que abalaria alguma coisa? Pastor Gila, não porque no mundo acadêmico, nem tudo que é achado é porque pra gente é lindo, porque a gente é cristão, né? Então tudo pra gente é muito forte. Mas no mundo acadêmico, só pra vocês entenderem, ainda tem uma pá de acadêmico que acha irrelevante os manuscritos do Mar Morto. Então, assim, primeiro, ia acontecer assim, será que não é uma cópia? Será que alguém não forjou? Ainda essa é uma problemática. Para nós, seria incrível, porque imagina você encostar no que realmente João botou a mão, no que Moisés botou a mão. Ia ser incrível, mas isso é impossível, tá, gente? Porque Pra realmente mundo já acadêmico, perdemos os originais já. Posso falar, meu querido? Para o mundo acadêmico não ia ter significado nenhum. Mais alguma coisa achada, como as pirâmides do Egito, alguma coisa de Ramsés, etc. Para o mundo acadêmico. Agora, para nós, é importante dizer uma coisa muito melhor que isso. Se mesmo assim, se hoje fosse lá no túmulo de Jesus, entendeu? E achasse os ossos dele lá, entendeu? Para mim ele seria ressurreto. Para mim ele continuaria. Se encontrar, se não encontrar que evidência de Jesus não existe, e encontrasse hoje, pela minha fé, aí eu diria, ele é real, está comigo e ele vive para sempre. Então isso não muda a minha fé. Se encontrar tudo da Bíblia hoje, não vai mudar a minha fé. Agora, para o mundo acadêmico, vai mudar. Mas, assim, só uma pincelada que a gente já está chegando no final. Como é que se formou a questão do cânon bíblico? Porque havia muitos livros escritos por pessoas e aí alguns livros ficaram de fora. Nós nem falamos apócrifos. Assim, e aí, por que esses livros que nós temos, os 39 livros do Novo Testamento, eles foram selecionados? A questão dos critérios, como é que foi? Para ser rapidinho, 3 critérios básicos. Concordância da eclésia, ou seja, do corpo. Isso. Concordância apostólica, né? E concordância também escrita, profética, a partir literalmente do texto. Então, não foi tirar, eu não gosto disso aqui, eu vou tirar. Não existiu isso. Existiu que a igreja já lia os 39, os 27, já tinha essa estrutura, e aí perceberam que aqueles livros já era comum. Isso foi em que ano? Foi no concílio, né? No concílio de Calcedônia se bateu o martelo com um pouquinho mais de força. Já no concílio de Trento, 1403, aí precisou se falar assim, gente, essa é a Bíblia. 1413. Que foi o concílio de Trento, teve que falar assim, gente, é aqui, ó, acabou, não entra nem sai mais. Mas para trás, a gente já tinha a igreja batendo martelo de qual era o livro. Tá bom? Só que cada concílio era isso aqui, ó. Gente, surgiu um novo escrito ali. O que a gente faz? Ai, meu Deus. Mas já se tinha a Bíblia. O que faz? O que faz? Tá bom, gente? Só pra vocês entenderem. E aí, vai. O que ela coaguna? As profecias dela e a revelação dessa palavra. O que elas têm a ver com o passado, né? Porque o encaixe do Novo e o Velho Testamento é porque um explica o outro. É uma conexão. E aí eles teriam que explicar o Novo Testamento que estava escrito, se tinha sentido e se estava literalmente correspondendo às profecias do Velho. E aí foi onde foi separando os livros. Mas no frigir dos ovos acaba sendo uma questão de fé, né, professor Eliel? Se você não crê nas escrituras... Mas é só um detalhe, um adendo. Eu vou deixar uma frase final. Tem uma frase que eu alterei de um professor, que ele diz sobre sorte, eu alterei. Eu botei assim, ó. O Espírito Santo é a palavra que o crente preguiçoso dá ao esforço que não quer fazer. Ou seja, não confunda espiritualidade com aprender de Bíblia. Sabedoria. Sempre vai exigir fé. Mas fé, gente, não vai dar para explicar. Tanto na Bíblia quanto no hebraico, não significa pular no escuro. Fé significa algo baseado em evidência. Tá no hebraico, tá? Você pode pesquisar. Até porque Deus é um ser pedagógico, né? Não, senão ele não deixaria um livro desse. Porque ele revelaria. O ministério de Jesus foi ensinar. E ensinou Jesus na Galileia. Sim, ele não pegou e falou assim, gente, peraí, vai na mente de vocês aí que eu vou soltar uma revelação. Não, ele ensinou. É porque assim, o que você encontra, na verdade, muita gente querendo primeiro provar cientificamente para depois crer. Se isso aqui for provado cientificamente, isso pode ser também um grande obstáculo. Claro, claro. Aí já estamos falando de pessoas céticas. O cristão não. O cristão, ele crê, ele tem um contato, só que depois dentro do plano da salvação, ele entende que precisa se conhecer o seu Mas ele Deus. não crê cegamente. Não, o cristão não crê cegamente. Vai ser baseado em qual evidência? Ou ele teve que ter uma experiência pessoal, então isso é uma evidência. Ou ele teve que ver terceiros, também é uma evidência. Ou ele precisou ter uma evidência direta com a Bíblia.
É uma E evidência. eu quero deixar uma frase também, já que você deixou Sim, uma, velho. pode deixar. Jogue. Salmo 119, versículo 5 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando o salmista Davi fala isso, ele dizia que ele não tem luz própria se não for a própria palavra de Sim, Deus a palavra escrita. guia, né? E uma pessoa sem luz no latim é chamado de aluno. Então nós somos alunos da palavra de Deus. sem Eternamente. luz. Eternamente. Muito bem, Já gente. que deixou a tua, deixa a minha também. Quero agradecer aqui aos nossos debatedores. Obrigado ao professor Eliel, também ao pastor Valverde, pela colaboração no nosso debate. Você do outro lado, muito obrigado pelo carinho da audiência. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas. E o Debate Melodia fica assim. Amanhã, terça-feira, 1º, né? 1º de julho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Aleluia.